Oi, eu sou o Enzo e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho que realmente significa ser um herói. Bora lá? Isso é uma parada muito louca, mas desde a antiguidade os seres humanos tentam ao máximo criar ideais de condutas e gerar significado para alguns eventos. O que a gente entende como herói hoje é basicamente um consenso cultural de ideias que várias pessoas acreditaram serem certas para realmente definir o que significa ser isso. E utilizando um pouco de senso comum, a gente consegue tirar da nossa cabeça muitos exemplos de heróis. A gente consegue citar muitos exemplos mitológicos ou até históricos, como Hércules para os gregos, que além dos seus 12 trabalhos, ele conseguiu resgatar Prometeu e ainda conquistar o cinturão de Hipólita. Joana d'Arc para os franceses, que ajudou na Guerra dos 100 Anos como uma liderança militar, e Rosa Parks, que seria um exemplo que qualquer estadunidense que se preze consegue entender, que além de lutar pelos direitos civis americanos, também auxiliou muito na causa do racismo. Mas no geral, a gente conseguiria definir heróis de uma maneira bem superficial e abrangente como aquele tipo de pessoa que consegue fazer uma diferença positiva. A cultura pop, no geral, ela conseguiu fazer com que a gente criasse ideias preconcebidas na nossa cabeça de maneira muito artificial sobre o que significa ser um herói. E isso meio que tapa de forma muito forte qualquer outra concepção que a gente pode ter associada a esse conceito. E também não é exagero falar que vários países utilizaram desses símbolos como um artifício de controle cultural ou político. Então, mesmo que indiretamente, esses personagens são carregados de influências, oralidades e podem ou não representar um povo. Então, meio que a gente consegue concluir que, esses personagens, eles são bem enviesados. Afinal de contas, por que você acha que, sei lá, o Capitão América, ele tá sempre segurando um escudo? Afinal de contas, os Estados Unidos, ele nunca ataca ninguém. Ele só quer se defender, né? Você sabia dessa? Eu aposto que essa aí foi uma curiosidade gatônica, hein? Essa aí, ó. Mas de verdade, eu acho que o significado de herói, ele transcende muito aquele conceito que a gente tem de um personagem que tá sempre superando todas as barreiras, que ele sempre consegue a vitória no final do dia. E por mais que hoje em dia a gente consiga ver uma tendência dos super-heróis apelarem pro lado mais humano, justamente pra, sei lá, o público se identificar um pouquinho mais com esses personagens, ainda assim existem muitas falhas na concepção do que é um herói hoje em dia, de como eles são formados pela mídia. Até porque super-heróis como Batman e Superman, eles foram feitos pra vencer no final do dia, e conforme você vai repetindo essa fórmula, isso vai ficando menos rentável, porque acaba que se torna um pouquinho repetitivo, não tem como fugir disso. Mas sim, Nerdola, eu sei que existem filmes de super-heróis muito bons, eu tenho consciência disso. Eu poderia citar Watchmen, eu poderia citar Kick-Ass, eu poderia citar Logan, que também é um filme muito bom, ou sei lá, algumas animações pica, como Super Choque ou X-Men Evolution, que sei lá, renderia um vídeo inteiro só falando disso. Nossa, vampira gata demais. Perdão, mas você também pensou nisso. O que eu tô criticando no geral são aqueles filmes genéricos feitos só pra gerar bilheteria em cima de um personagem famoso. E nem entretenimento com o filme consegue te dar, porque ele obviamente não consegue passar nada. E isso é muito triste, porque esses personagens no geral, eles carregam com si significados muito grandes, mensagens muito importantes. E a partir do momento que você encara empatia, coragem, integridade desses personagens como características idealizadas e impossíveis de serem alcançadas, você meio que deixa elas de lado, porque você, mais do que ninguém, sabe dos seus defeitos e das suas falhas. Fora que hoje em dia, com excesso de informação, cultura de massa e até pressão social, a gente tem a tendência de se sentir muito culpado por às vezes não ter essas características em nós. Mas em contrapartida, existe aquelas outras pessoas que são resilientes e resignadas e abusam o máximo possível desses conceitos e dessas características, porque elas têm muitas responsabilidades e outras pessoas que precisam delas. E é aí que entra a síndrome do herói. Que nada mais é do que um padrão de comportamento em que pessoas, ao tentarem demonstrar muito seu heroísmo e como são altruístas, conseguem se machucar. E, por incrível que pareça, ele é um estado de função muito comum, principalmente com pessoas que têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas obrigações especificamente. E eu acho que um exemplo bom pra gente conseguir descrever esse estado é justamente o Finn em Hora de Aventura. E sinceramente eu acho muito difícil uma pessoa da minha geração não conhecer o Finn, mas se você não tá ligado, o Finn basicamente ele é um personagem de uma animação que ele vive algumas aventuras com seu cachorro meio irmão mágico em um mundo pós-apocalíptico, morando numa casa na árvore. Eu sei, talvez isso seja um pouquinho de informação demais, mas não se apega tanto no contexto e sim no conceito, no que o Finn consegue passar pra gente. O Finn, durante todo o desenho, ele tenta mostrar pra gente e pros outros personagens ao máximo o quanto ser um herói é importante pra ele.
fazendo com que as consequências do seu altruísmo não fossem nada comparado ao ato de ajudar alguém. E durante as temporadas ele sempre tenta reforçar de todas as maneiras possíveis de que ele é muito forte, que ele é invencível e que não tem nada que consegue bater de frente com ele. E acaba que ele consegue se diferenciar um pouquinho dos outros heróis porque ele não mede as consequências das suas ações. E muitas vezes ele toma escolhas muito burras. E eu até consigo citar umas aqui pra vocês, como, sei lá, pular em um vulcão em chamas pra provar sua resistência e sua força. Que coisa, hein? Sair no soco tendo 13 anos com uma rainha vampiro metade demônio. Você é patética! Se prepara pro gancho, sua cadeira! Ou tentar sair de uma masmorra cheia de armadilhas, totalmente cego e vendado. Espertola ele, não? A grande diferença é que mesmo o Finn sendo um personagem, a maior parte das ações dele nem sempre resultam em coisas felizes. Às vezes as coisas dão errado e não tem muito o que se pode fazer. E, pra falar bem a verdade, a maior parte da vida é um pouco assim. Na maior parte das vezes, a gente fica perdido em ilusões de controle, achando que todas as coisas têm que dar certo pros outros e que a gente sempre pode ficar em segundo plano. Que isso custe a sua saúde mental. Ser um herói, muitas vezes, não significa ser um escudo humano sem pensar em si. E muito menos vencer todas as batalhas. Heroísmo não significa não sentir medo, mas sim ter a capacidade de superá-lo. Personagens como Thor, Lanterna Verde e Flash, muitas vezes eles não conseguem ter esse tipo de experiência justamente porque eles são muito poderosos, então eles não têm tantas inseguranças assim. Mas existe uma certa camada de pessoas, um grupo seleto de indivíduos, que mesmo sendo tontos, burros e falhando todas as vezes e possuindo outra série de defeitos, eles são conscientes das suas deficiências. Mesmo assim, eles enfrentam o problema de cara, tentando reconhecer quem eles são. E isso sim é o que significa ser um herói. E por muitas vezes perdem também, porque essa é uma característica inerente a quase todos os super-heróis. A maioria dos heróis perdem muitas vezes, e só depois as suas ideias triunfam. Eu me lembro de quando eu era apenas um pequeno batutinha e eu assistia Chapolin Colorado na TV. A história do Chapolin Colorado, ela se desenrola em vários episódios aleatórios com personagens diferentes em que ele fornece os seus serviços para tentar ajudar as pessoas, como se ele tivesse algum tipo de senso de justiça. E isso é muito louco, porque o Chapolin ele tem medo de quase tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é quase tudo mesmo. Então, por muitas vezes ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. E embora o Chapolin Colorado não tenha muitos poderes, que ele possa abusar dele de todas as maneiras possíveis, ele se move por um senso de justiça, né? Pela aquela vontade de querer ajudar os outros. E isso é muito massa. E eu sei que você vai meter que ele tem a marreta biônica, que ele tem a buzina paralisadora, mas, de verdade, a principal arma do Chapolin não é nenhuma dessas. É a capacidade de reconhecer os seus defeitos e utilizar da sua astúcia para conseguir resolver os mais absurdos problemas. Muitas vezes heroísmo significa administrar bem as suas emoções ao invés de só ignorá-las. Muitas vezes o peso da vida bate muito forte, assim como aquela ideia que a gente tem que se fortificar a todo momento. Mas só eu sei e só você sabe todas as vezes que tivemos crises de ansiedade e tivemos que disfarçar para não passar essa energia, esse peso para os outros, ou quantas vezes tivemos que segurar choro em um momento tão específico, justamente porque não queríamos que as pessoas que a gente ama vissem a gente naquele estado. E isso não tem nada a ver com o fato da gente não ser feliz, e sim com o fato da gente não ser de aço, não ser de ferro. Mas acredita no que eu tô falando? Mais do que um herói pros outros, muitas vezes a gente tem que tentar primeiro ser um herói pra nós. Porque é só quando a gente encontra a paz em nossos corações que a gente finalmente consegue transmitir felicidade pras outras pessoas. E talvez, para isso acontecer, você tem que aceitar que algumas vezes você vai ser o vilão na história de alguém, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Algumas pessoas, você querendo ou não, vão te transformar naquilo que elas precisam que você seja, para que aquelas histórias que elas criam nas próprias cabeças façam sentido no final do dia. E isso é uma coisa que não é um grupo seleto de pessoas que faz, mas todo mundo. Até porque narrativas são coisas muito comuns. É muito engraçado quando em filmes ou em séries a gente pega o lado do prisioneiro ou pega o lado do vilão e a gente começa a se sensibilizar por conseguir assistir de perto o que é a vida daquela pessoa e o motivo pelo qual ela fez o que fez. Não que isso passe pano de forma alguma, mas são justificativas que fazem com que a gente se sensibilize. Como no filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, que saiu em 2019. Naquele filme a gente acompanha a jornada do Arthur e a gente consegue analisar direitinho as motivações que levaram ele a fazer e a se tornar o que ele se tornou. E isso de maneira alguma
faz com que a gente apoie ou que se manifeste a favor daquilo, mas a gente consegue se pôr no lugar. Então para de tentar controlar o que as pessoas falam de você e deixa o que eles disseram ou o que eles vão dizer pra lá. Muitas vezes essas pessoas vão fazer você parecer o vilão para elas mesmas se sentirem menos culpadas por te tratarem tão mal. Até porque no final do dia, só você que é dono da sua própria verdade, e não tem como fugir disso. Mas a questão é que a gente insiste em valorizar qualquer opinião, menos a nossa. Mas não importa o que os outros digam, existem certas pessoas em nossas vidas, e isso não se restringe só a mim, que representam o ápice do que significa ser um herói. Pessoas que estão lutando todos os dias para conseguir tirar um sorriso do nosso rosto. E eu tenho o maior orgulho do mundo em dizer que essa pessoa pra mim é o meu vovô. Esse querido que tá passando aqui na tela, ele sempre foi um dos meus maiores apoiadores e ele continua sendo. Sempre me acompanhando em qualquer empreitada que eu resolvesse fazer. E pra te falar a verdade, ele me ensinou muita coisa. Desde o verdadeiro significado do que é ser um homem, até coisas básicas, como velhos truques de pesca do vovô Ailton. E definitivamente não é exagero falar que as memórias mais felizes da minha vida são recheadas da presença dele. E eu acho muito engraçado que até hoje, quando passa Pica-Pau, Chaves ou Todo Mundo Odeia o Chris na TV, ele sempre me chama pra assistir, porque por mais que ele goste do desenho ou da série, por incrível que pareça, a nossa relação é mais importante do que tudo isso. E às vezes estar do lado dele significa tudo pra mim, não só naquele dia, como nos outros 365 do ano. Mas o meu vovô, ele não é uma pessoa só gentil comigo, e sim com todos que ele tem a oportunidade de ajudar. Ele é um exemplo de integridade, além de ser uma das pessoas mais felizes que eu conheço. O meu avô, sozinho, conseguiu me ensinar que a gente precisa ser bom com os outros sem buscar nada em troca, sem querer nada em troca. Recentemente ele passou por algumas situações muito difíceis, algumas complicações em sua saúde, e você poderia pensar que ele em algum momento desistiu ou abaixou a cabeça, mas muito pelo contrário. Ele manteve o seu espírito forte e deu o seu melhor para se recuperar e voltar para casa. Eu só gostaria de falar o quão orgulhoso eu sou dele, porque mais que um herói para mim, ele consegue ser um herói para nossa família toda, sempre cuidando da gente e sempre querendo o melhor pra gente. E às vezes eu sinto que todo tempo com ele é pouco, porque é impossível carregar toda a bondade e sabedoria que ele transfere para mim diariamente. São coisas que entram no nosso coração devagarzinho e que a gente não tem muito controle sobre. Mas eu sei que você que tá assistindo esse vídeo também possui essa pessoa na sua vida, seja da sua família ou não. E se você não tem, acredite, você consegue ser o herói da sua própria vida. E caso por algum motivo você não tenha ou não consiga ver ninguém dessa forma, lembre-se que você sempre consegue se salvar e ser o herói da sua própria história. E com pequenas ações, você também é capaz de transformar a vida das outras pessoas. Lembre-se sempre que seres humanos são pessoas maravilhosas. A diferença é que tem alguns que demoram muito tempo para descobrir isso. Acredite quando eu falo que você é mais do que os olhos podem ver. Eu me lembro dele me ensinando a fazer o famoso nó de porco pro peixe não arrebentar a linha, cachumbado e o anzol. Eu lembro da gente assistindo filmes de faroeste, os famosos Bang Bang, receba! E graças a isso, os filmes interpretados pelo Terence Hill, o famoso Trinity, sempre vão ficar marcados na minha memória. É sério, não tem como explicar o amor que eu tenho e a admiração que mora em mim. E no mais, eu te amo, vovô. Você é o meu verdadeiro herói.